Shalom, shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Começa agora mais um Falando de Bíblia. E nessa feita, eu tenho a oportunidade de mais uma vez receber o meu amigo, pastor, pregador, conferencista, líder do Ministério Vida pela Vida, é mentor do projeto Lucas 22:19, pastor Albert Ferreira. Eu me assustei nessa sua apresentação, que eu pensei que você ia falar pastor, conferencista, xologista, vice-deus, Jesus Júnior, né? Deus abençoe o pessoal aí do Falando de Bíblia, Deus abençoe o Daniel ali do estúdio também, Deus abençoe a toda a família Falando de Bíblia, galera que está inscrita no canal, Deus abençoe sua vida, tá bom? Pastor Paulo Nascimento, prazer novamente estar aqui contigo. Sempre uma alegria estar com o pastor Albert, que é um amigo, um irmão, um parceiro aqui do Falando de Bíblia, um dos grandes incentivadores para a nossa programação acontecer. E se prepare aí, eu abri lá o Instagram hoje e fiz uma solicitação. Você tem uma pergunta para enviar para o pastor Albert? Envie a pergunta e nós vamos hoje um pouquinho mais diferente, falar perguntas de forma pessoal, a nível ministerial e aconselhamentos pastorais. Referência bíblica para o nosso bate-papo hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Pregues a palavra, verso 2. Instes a tempo e fora de tempo. Redargues, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E eu tenho visto de perto Deus fazer muitas coisas através da vida do pastor Albert, e é sempre um prazer poder compartilhar coisas do reino de Deus aqui. Quero mandar um abraço para todo o Ministério Vida pela Vida, que é a igreja pela qual ele é presidente, juntamente com a sua família, sua esposa, seus filhos, netinha, né? Netas. Está vindo mais uma neta. Oh, meu Deus. E mais um neto. Maravilha. Aí, o Davi a terra está prosperando. A terra está multiplicando. Quem manda nela é Deus. E é sempre um prazer poder estar interagindo com essa família que é tão abençoada. Queridos irmãos, antes da gente começar aqui de fato o nosso bate-papo, eu quero deixar um anúncio para você aqui do meu amigo Eliabe Vieira e Túlio Andrews, que no dia 13, próxima quarta-feira, dia 13 de abril, aqui no Alcântara, São Gonçalo, acontecerá um grande evento para quem quer conhecer o mundo financeiro, chamado Código Aberto. O nome do evento é Código Aberto. E o Túlio Andrews vai fazer uma grande palestra, um grande evento, lá no auditório do Parque das Águas, às 18 horas. Eles já estiveram aqui, testemunhando o que Deus fez na vida deles, tanto o Eliabe, que é o meu advogado e também evangelista, quanto também o Túlio Andrews. Então fica ligadinho, porque vai ter coisa boa dia 13 de abril, às 18 horas, em São Gonçalo, lá no auditório do Parque das Águas. Vamos à nossa entrevista, pois o homem já está aqui presente e pronto para responder. Pastor Albert, Tiago Simplício, de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, pergunta: por que alguns pregadores não têm o hábito de levarem suas esposas nas agendas de pregação? Qual o nome dele? Tiago Simplício. Oi, Tiago, tudo bom? Deus abençoe. Tiago Simplício está aqui, ó. Deus abençoe, prazer falar com você. Bom, essa questão é muito complexa, né? Isso depende muito do pregador, depende muito também da esposa dele. Às vezes, a pessoa não vai, o pregador, no caso, não vai com a sua esposa, devido aos custos, né, do transporte, do translado, dependendo se ele for para um outro estado, se ele for para deslocar-se para uma outra cidade. Alguns lugares, com os custos bem reduzidos, não consegue pagar passagem para a esposa e nem hospedagem. Uma outra coisa também
segundo ponto é que às vezes o cara não quer levar a esposa mesmo, né? Tem esse também. A gente não vai fugir aqui daquilo que acontece. O cara não quer levar a esposa e tem alguns casos que o pregador é casado, vai e tira o anel e prega sem aliança. E faz questão de fazer isso claramente. Mas aí o terceiro problema é a tarefa. Por exemplo, a minha esposa não me acompanha mais em muitas agendas, em quase nenhuma, porque agora nós temos uma igreja, eu sou pastor de uma igreja, ela é pastora da igreja. Então hoje, por exemplo, tem um chá de mulheres lá, eu vou sair daqui para pregar e ela não vai. Eu vou viajar amanhã para Vitória, a gente tem um evento lá, ela não vai. Então, quando eu não estou na igreja, quem direciona os irmãos, quem recepciona, quem prega, quem dirige o culto, é a minha esposa. Então, existem casos e casos. Aí eu vou um pouco mais além nesse assunto, porque tão importante quanto perguntar se o pregador está indo com a sua esposa é perguntar se o pregador tem pastor. Porque ele precisa também estar direcionado sobre uma cobertura espiritual. Aí vale muito do seu pastor tentar fazer isso, porque eu sou dessa época, o pastor não só via se o cara ia pregar bem, mas como se ele tinha família, se ele tinha esposa, se ele não era um agressor, né? Tem essa também, o cara bate da mulher, depois vai pregar. Pregar sobre família, ainda pregar sobre família, né? Então, tão importante quanto a gente ficar também na dúvida se ele tem, se vai ou não vai levar a esposa, é ligar pro pastor desse cara e perguntar como é que ele é com a esposa dele na casa dele. Que às vezes o cara não tem tempo para isso, né? Verdade. E o senhor toca num assunto assim muito importante, pastor Albert, porque uma certa feita eu fui num determinado lugar e o pastor perguntou para mim assim, cadê sua carteirinha? Aí eu estava convencionado, né? Já queria logo puxar da CGADB e a da Comaderge. Aqui eu mando um grande abraço aqui para todos os comadergianos e ao meu pastor presidente, Antoniel Moreira Brito, líder da Assembleia de Deus Central do Boa Sul. E o pastor falou para mim assim, não quero essa carteirinha de convenção, não. Aí eu falei assim, por quê? E o pastor grosseiramente falou para mim assim, porque na convenção, qualquer cachorro vira-lata entra. Eu quero saber se tu tem pastor, rapaz. Caramba, mano. Aí eu fui, peguei minha carteirinha, entreguei. Ele pegou, ligou para minha igreja, perguntou se eu era membro lá, se o pastor conhecia. E o meu pastor atendeu o telefone e falou, não, Paulo é meu filho. Isso aí, cara. Isso é bom pra caramba a gente entender. Porque, falando dessa questão, o Thiago está interagindo com a gente, é que a convenção, ela faz parte do trâmite organizacional, né? Isso aí. Da organização, da igreja como organismo. E a igreja não é só a igreja é organização. E a igreja não é só organização, a igreja também é um organismo. A gente depois corta isso. Mas a igreja, ela precisa desse trâmite de organização, como a convenção sobre o rol de membros da igreja, que fala muito do CNPJ, que fala muito dos tributos que a igreja tem que ter com a sociedade. Mas o pastor foi pontual quando falou, não, quero saber se tu tem pastor. Porque a convenção faz parte desse trâmite da organização. Então nem todo mundo às vezes está lá, mas também tem comunhão com o pastor. Às vezes o cara está lá, mas é um rebelde, está se rebelando com a igreja do cara. Verdade. Está indo para as agendas com... Né? Sem estar ligado, sem tomar ceia 1 ano na igreja onde ele é membro. Então está com a carteirinha, você está pagando lá a sua credencial, você tem direito de ter a sua licença, tem direito de ser a tua credencial, mas a convenção não leva ninguém para o céu. Como também o pregador, né? Nesse caso aí. Quem gosta muito de falar isso é o Ed Renekiewicz. Nem sempre estar no seu direito quer dizer que seu direito é legal. Que é o tal do direito e a questão da legalidade, né? Sim. E aí, às vezes, você tem um cara que até está muito bem convencionado, é conhecido na convenção, mas ele não tem igreja. Como é que fica essa ideia de pastor ser igreja? Mas ele não pode ser pastor, então. Ele tem que ser um evangelista, né? Porque pastor denota do rebanho, denota muito da situação do cuidado. O evangelista não, é um cara que pode ser convencionado, mas é o cara que vai... É a função do pregador, pô. O pregador é um evangelista, né? É o cara que leva o evangelho, prega a palavra e tal, enfim. E nem todo mundo que é evangelista é pastor, nem todo pastor é evangelista. Verdade. Então, Thiago Simplício, está respondido aí a sua pergunta. Grande abraço para toda a Assembleia de Deus Ministério Boa Terra, se não me falha a memória, lá
em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Um abraço pro pessoal lá de Itaperuna. Tem muitos conhecidos lá. Pastor Albert, Rodrigo de Tocantins. Eita! Lá no Tocantins, um abraço aqui do Falando de Bíblia para vocês. Tocantins, Shalom. Mano. Tocantins é quente, Rodrigão. É quente aí, mano. Já Terra fui boa. em alguns lugares aí, Palmas, Porto Nacional. Ixi, já Olha, rodei aí em alguns lugares. A pergunta dele é de um cunho mais particular. Sim. E eu acredito que ele também tem alguma afinidade nessa pergunta, porque essa foi uma questão que não é só ele que tem perguntado, outros também têm perguntado, mas como eu abri a caixa de perguntas no Instagram, ele foi o primeiro e colocou lá: Pastor Albert, o que o senhor faz para sufocar a saudade mediante a perda do seu filho? Deus abençoe a sua vida. Rodrigão, Deus abençoe você aí, Tocantins, ele não disse a cidade, né? Palmas, não. Não, mas só o Tocantins. Um abraço para todo mundo de Tocantins. A gente não pode negar a dor. Dor não se nega. A dor não se nega, né? Você trabalha com ela. E o trabalho que eu tenho para amenizar a dor, porque até hoje é sexta-feira, dia 8 de... Nós estamos gravando hoje dia 8 de abril. Então, anteontem eu estava na minha cama chorando com saudade do meu filho. E ontem também. Então, vai e vem, né? Porque é aquilo que eu falo... A psicóloga me disse que eu ia sofrer a dor da perda, da saudade, da lembrança. Então a dor é inegável, a gente não nega a dor, mas você pode trabalhar com ela. O meu trabalho para sufocar, se é que ela pode ser sufocada, é trabalhar com as crianças no projeto. É me envolver com a palavra de Deus, é me envolver com um propósito. Porque toda dor faz você descobrir um propósito. Se você sente dor, mas se você não faz da sua dor o desenvolvimento do seu propósito, provavelmente você está sofrendo muito além da perda que você teve. Então, para eu sufocar essa dor, o projeto Lucas 22:19 é a minha terapia. Cuidar das crianças lá do bairro, lá da nossa comunidade, é a minha terapia. Por exemplo, nós vamos doar agora 150 caixas de bombom agora, domingo, que é domingo de Páscoa, para as crianças da comunidade. Então essa é a minha terapia. Agora, a dor é inegável. Quando você sente a dor, ela raramente ela vai ser sufocada. Aí eu vou usar um texto aqui. Jesus, quando apareceu para Tomé, 8 dias depois da crucificação, Tomé tinha dúvida acerca da ressurreição por causa dos critérios que se usava com a morte. A morte é a morte, é o ponto final, acabou. E quando ele ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado, a primeira coisa que ele falou: se eu não tocar no sinal dos cravos e na marca da lança, eu não vou acreditar. E Jesus ressuscitou. 8 dias depois, ele foi até Tomé. Ele ressuscita, aparece para muita gente, mas 8 dias depois ele vai até Tomé. E Jesus se deixou tocar, né? Ele pegou a marca do cravo na mão, tocou, pegou a marca da lança do lado, deixou Tomé tocar e disse: porque você me viu, você creu. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque Jesus ali tinha uma ferida, mas ele não estava machucado. Então tem coisas que ferem a gente, mas a gente não pode deixar infeccionar, cara. Porque a dor não é da ferida, a dor é da infecção. Caramba. Deus te abençoe. E é interessante, pastor Albert, porque muitas vezes as pessoas acham que porque nós somos crentes, nós estamos isentos da dor. E Jesus mesmo falou que quem não perder pai, mãe, filho... Marcos capítulo 10. Nessa vida, a ideia de que ser cristão parece que nós estamos isentos de qualquer tipo de adversidade. E esse foi por muito tempo uma mensagem pregada no Brasil, de que a dor não pode fazer parte do seu contexto. É vencer ou vencer, é vitória e vitória. Parece que quem sente dor, parece que quem passa pela perda ou passa por algum dano está em falta, em dívida com o céu. Como é que o senhor consegue discernir isso, tendo esse pensamento passado com essa nova geração que também... Vamos por parte. Primeiro, o pessoal está colhendo agora essa questão de você suprimir a dor.
de você sufocar a dor e não extravasar e não transformar isso em força para o teu crescimento. Então, estou colhendo agora. A nossa geração é a geração mais depressiva e ansiosa de todas as outras gerações. É a geração que mais luta. As músicas agora que mais falam no coração dos crentes não é que exaltam a Deus, mas é a que fala do psique, do psicológico, né? Então, a segunda coisa é que nessa questão da dor, Paulo, é inegável que a Bíblia nos prepara mais para dor do que para conquistas. Porque você já começa a viver perdendo. Você vai perdendo no decorrer dos dias, dos anos, da cartilagem, a visão. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, e a mensagem que ele passa lá no capítulo 12... Lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus? Uhum. Ele fala do dia mau, cara. E às vezes o pessoal pega o texto isolado do dia mau e aplica nas questões da vida, em situações que não tem nada a ver com o texto. Mas ele diz ali do dia mau e ele discorre a velhice. Ele fala da tenacidade da pele, ele fala do escurecimento dos olhos. No capítulo 12 ele fala sobre o dia mau para ele. A vida está acabando, eu estou perdendo a vida. Então a gente já começa a viver perdendo, porque a gente não nasceu para viver eternamente. E como é que a gente aprende a lidar com essas questões? Cara, cada perda que você tem na sequência da vida te prepara para a perda maior que vem depois. Se a gente como crente, somos orientados a atentar para os mínimos detalhes da vida, dar valor aos mínimos detalhes da vida, a vida nos prepara através das nossas perdas pequenas para as maiores que vêm na frente. Porque teu pai não vive para sempre, tua mãe não vive para sempre, seu filho não vive para sempre, seu cachorro não vive para sempre, seu gato não vive para sempre, o emprego não é para sempre, nada é eterno, a não ser o nosso espírito e a alma, cara. Então a gente tem que se preparar para isso. A perda é a maior realidade da vida e da caminhada cristã. Quando Jó perdeu tudo, irmão, ele não ficou reclamando. Cara, o maior grito de louvor da Bíblia foi o cara dizer que o meu Redentor vive, no tempo certo vai se manifestar, mas no sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, cara. Então, qual é a declaração que esse cara faz depois das perdas que ele fez? Cara, Deus não perdeu o controle, mesmo estando perdendo coisas. É não deixar se perder com as perdas. Isso aí já falamos aqui, né? É muito boa essa nossa conversa. É sempre uma alegria estar aqui com o pastor Albert. Muito obrigado ao Rodrigo de Tocantins. Rodrigão, Deus abençoe Tocantins. Que enviou essa pergunta. De fato, irmão, o Evangelho, o reino de Deus não nos isenta de dores. Às vezes temos que passar no vale de sombra e de morte. Mas não tememos mal algum, porque a presença do Senhor está conosco. Seguindo em frente, a irmã Ana Clara, de Brasília. Por que alguns textos bíblicos, eu acredito que seja a pergunta de muita gente, assim como a minha, são tão difíceis de entender? Pastor Albert, quanto tempo o senhor gasta aí com a leitura da Bíblia? Já gastei muito mais tempo, né? Já gastei muito mais tempo, mas eu procuro educar meu espírito para pelo menos 2 vezes por semana tirar um momento para leitura e para meditação. Um dia eu leio e medito, no outro dia eu tento extrair alguma mensagem daquilo ali. Eu não faço mais do que isso porque o tempo não dá, mas eu já fiz muito mais. E outra coisa, existem coisas que nos livros de teologia sistemática, de comentarista bíblico, você não descobre. Você só descobre em oração. Verdade. Você descobre só pedindo a Deus que te faça enxergar no texto aquilo que o Espírito Santo quer falar e não aquilo que você quer interpretar às vezes também. Então, assim, se eu fosse te dar um conselho hoje, qual é o nome dela? Ana Clara, aí de Brasília, eu lhe daria um conselho: ore e peça a Deus para te explicar o texto e depois use os recursos, né? Tem muito recurso, muita ferramenta bacana agora, até na internet, cara, tem muita ferramenta boa. Antigamente a gente ia para a escola, para seminário, chegava lá o professor: compra esse livro, compra aquele, compra... Aí você tem uma biblioteca lá, um carro. Pilman, você tem um carro. Berkoff. Você tem um carro lá de livro que você não vai mais usar.
que se tornou a sua vaidade, o seu troféu. Porque todo pregador, todo pastor tem uma biblioteca lá que ele quase não usa, mas é o troféu do cara, porque ali tem um carro, ali tem uma moto, gastou dinheiro, renunciou ao lanche na hora do recreio para ter aquilo ali. O cara não usa. Então, na verdade, é o seguinte, você tem muita boa ferramenta na internet, muitos sites que são sérios, que tem uma exposição bíblica séria, tem muitos cursos teológicos online agora, que você pode também usar como uma ferramenta. Tem o Falando de Bíblia, amém? Que você pode fazer a sua pergunta. Pastor Paulo aqui, diferente de mim, que não domino nada de hebraico, não domino nada de cultura judaica. Algumas coisas eu arranho, mas é um exímio expoente da cultura judaica. Pode também te orientar, como também o pastor Paulo, que eu vou citar o nome dele aqui. Sim. Paulo Araújo, que todo mundo... coloca o pseudônimo de Paulo Judeu, né? Isso aí. Que é um exegeta, um excelente homem de Deus. Inclusive, me deu até uma orientação bacana na segunda-feira que estive com ele. Então, assim, a ferramenta que você precisa usar, primeiro é o seu tempo, a oração, busca o Espírito Santo e use também as ferramentas que estão disponíveis. Um bom dicionário bíblico, para começar, um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, e uma boa leitura. Deus abençoe. Acredito que um bom dicionário bíblico que tem me ajudado muito também, você pode até baixar, comprar e baixar e usar na sua Bíblia online, é o Strong. Strong é muito bom. Eu vou pode fazer o merchan? Merchan sem ganhar nada. Bom, eu uso o aplicativo My Bíblia. Isso aí. Em inglês. É na verdade um resumo do Bibleworks, que é um dos mais caros. O pastor Albert tem aqui. É isso aqui. É isso mesmo. É um resumo do Bibleworks, que é um dos mais caros que tem para quem gosta de estudar, tá na Pontífice Católica. Uhum. A parada é cara. Esse aqui é grátis. Esse é grátis. Grátis, mas tem um montão de comentário. Isso aqui salva no culto. Você precisa dar uma palavra no culto, isso aqui te salva porque tem comentário bacana, tá bom? Deus abençoe. Qual é o nome dela? Ana Clara. Ana Clara aí de Brasília. Vou estar aí. Asa Sul. Vou estar aí dia 29 em Brasília. Mas eu acredito que a dúvida da Ana Clara, assim como a minha também, é que quando começou a pandemia, a gente ficou em casa e teve mais acesso à internet. Rapaz, teve gente que falou que o arrebatamento já tinha acontecido, que os cavaleiros do Apocalipse estavam galopando em volta da terra. E como é que... gente que a gente admira, né? Que começaram a falar que já era tribulação. Sim. Enfim, assim, Jesus falou uma coisa, né? O dia e a hora ninguém sabe. Mas, pessoal, Albert, por que leva esses caras a fazer essa grande salada mista, essa confusão? Os meus pais na fé diziam: o relógio de Deus é Israel. E o ponteiro faz tic-tac, tic-tac. Né? Nós já estamos na 1/10 hora. Então, o Paulo, eu acho que a pandemia colocou muito critério de muita gente que determinou um ponto final, ou determinou uma hora, uma época, um momento. Isso foi tudo por água abaixo. E um amigo meu, que eu vou dar crédito a ele, pastor Maxwell H. Andrade, ele fala uma coisa que é verdade. Ele diz que a gente precisa reorganizar a nossa teologia depois da pandemia, porque a gente não pode pregar o mesmo evangelho que a gente pregava antes. Porque Deus deu pra gente esses 2-3 anos para dizer pra gente que o evangelho que a gente prega não é o evangelho que ele quer. E é uma verdade. Mano, o pessoal tava na live aí desesperado para pagar a conta. Só que a igreja que vivia reino é a igreja que se sustentou, pô. Os caras não iam pra live para poder... Eu tô falando todos, por favor, alguns. Tô falando da galera do Pix, tá? As pessoas iam pra live, não era pra... Era o desespero de ter uma grana e tal. Enquanto muitas outras igrejas cresceram no tempo da pandemia, mano. Cresceram porque vivem reino, porque... Aí a gente... Desculpa até atropelar o assunto. Aí a gente vê aquela questão de que eu já falei aqui, de que o cara que vive o reino de Deus, de que ama a palavra, de que ama o seu líder, de que entende o propósito de uma igreja que nasceu num bairro, ele não precisa ter um cara com 10, 15, 20 minutos dando uma palavra para tirar uma oferta. Porque isso é uma questão espiritual.
Isso faz parte do pacote de quem serve a Cristo numa igreja local. Então, se o pastor vai continuar tentando adestrar as suas ovelhas, a convencê-las daquilo que elas já têm que saber o que fazer desde quando se batizam, a igreja está doente, irmão. Eu não sei se você está me compreendendo, a igreja está doente. O cara fica, não, nós trouxemos aqui agora um especialista em oferta para fazer uma libertação financeira. Aguenta aí, o cara está na igreja, o cara não é liberto de todas as áreas da vida. Aí eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você disse que entregou a vida para Jesus e não entrega o teu dinheiro, você está dizendo para mim que Deus tem acesso a algumas partes da tua vida e não tem acesso a todas as áreas. Porque não tem esse lance. Cara, eu sou de uma escola diferente. Eu já disse isso aqui. Sim. Nasci numa igreja que o pastor fala, oferta. A gente falou isso aqui. Oferta é de cunho pessoal dos membros dessa igreja. Se você quiser, que é visitante, ofertar, fique à vontade. Mas isso é de cunho pessoal. Nós amamos ofertar. Nós amamos contribuir para a obra de Deus. E é assim, cara. E as pessoas com alegria faziam isso. Agora o cara pressiona, amaldiçoa, diz que é ladrão, vai pro inferno. Os caras falam que o cara que não dá oferta vai pro inferno, mano. Falei, caramba, então tem muita gente que não... O cara que tá desempregado, Jesus abre logo uma porta para mim, porque senão eu vou morrer, eu vou pro inferno. Quer dizer, por que existe a questão a gente tá saindo da... Desculpa. Não, pode falar. Por que existe essa questão da oferta? É para manutenção da onde? Mas isso entra nos temas difíceis da Bíblia, porque tem muita gente aplicando, por exemplo, o texto de Malaquias para falar de oferta, quando aquela expressão de oferta lá era diferente. Aí os teólogos liberais vão para a internet e aí chega lá, bagunça, e a galera não tem um cunho de defesa teológico. Por quê? Porque o pastor não ensinou. Aí entra no que você falou, tem que trazer um especialista para falar. A gente tenta tanto imitar a igreja apostólica de Atos. A gente faz conferência de Atos 2, igreja que tem o nome do Atos. A gente fala do Atos, a gente não sei o quê. Mas, cara, é simples pra caramba. Depois da descida do Espírito Santo, todo mundo se tornou liberal. Porque o Espírito Santo não foi só para descer para falar em línguas. A galera se tornou liberal, colocava suas fazendas, seu dinheiro, tudo aos pés dos apóstolos. Porque eram os caras que cuidavam da palavra. Eu já vi teólogo falar que a igreja errou nisso. O outro falou que a igreja era comunista. Aí, cuidava da palavra. Aí, a igreja cresceu tanto que depois disso, a igreja cresceu, prosperou, eles começaram a levantar os diáconos para cuidar dessas coisas e os caras terem tempo para estudar a palavra, porque eles eram ministros da palavra. Eles tinham que cuidar da palavra, e as ofertas, e os diáconos, e os caras cuidavam das viúvas e dos órfãos. Porque essa é a questão. A gente estava discutindo isso agora, vindo para cá com um amigo meu. Essa é a questão. Então, assim, a pandemia, ela precisa estartar no coração de muitos líderes e de muitos crentes que nós não podemos mais pregar o evangelho que a gente pregava da mesma forma. Uma outra coisa, os textos da Bíblia, eles não são difíceis. Na realidade, os textos da Bíblia, eles precisam do intérprete. E o intérprete é aquele que escreveu, pô. Então, quando você precisa entender acerca de um livro que você não é o autor, pergunta para ele. Quem é o autor? Vá na fonte. Vá na fonte. O Espírito Santo. E aleluia. Irmã Ana Clara de Brasília, Asa Sul, muito obrigado pela sua interação. Ana Clara, Deus abençoe, querida. Um abraço pro pessoal de Brasília, do DF. Olha, o pessoal de Brasília gosta de você, né? Eu gosto do pessoal de Brasília. É bom, lá é uma terra boa. Brasília é bom. Gente, ainda com a caixa de pergunta aberta... Tirando os políticos. É verdade. A irmã Vanderleia, de São Paulo, faz uma pergunta de cunho particular, pastoral. Estou passando algumas dificuldades no meu relacionamento e meu companheiro ainda não é crente. Amo a Deus e até onde posso suportar a dureza do coração dele para com a minha fé. Isso tem atrapalhado meu relacionamento com Deus. O que faço, pastor? Vamos para a Bíblia. Minha tradução é melhor do que a sua. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. É o conselho do apóstolo Paulo para os solteiros, para os casados, para os enrolados. Desenrola o rolo. E o rolo é esse aqui, ó.
Verso 10 do capítulo 7. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Aleluia! E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que o senhor entende disso aqui, pastor Paulo? Será que respondeu a pergunta da irmã? Sim. Minha filha, deixa eu te falar como um pastor, falar uma coisa para você, que isso aqui pode até me bombardear na internet. Você conheceu o evangelho depois de conhecer seu marido? Então o evangelho não pode ser maldição para o seu relacionamento. O evangelho é bênção para a sua casa. Ele está atrapalhando a sua fé porque existe uma questão de julgo desigual. Porque você está caminhando na fé agora, então é normal que isso aconteça, que ele não entenda essa questão. Mas existem algumas coisas que estão acontecendo. Você se santifica e o seu marido se santifica pela tua santidade. E uma outra coisa, a Bíblia dizendo que não haja separação. Aí você provavelmente está me dizendo assim, pastor, mas eu preciso tomar ceia. Aleluia! Eu preciso comungar com os irmãos. E você acha que você está fora da comunhão só porque você não toma ceia? Algumas igrejas até aceitam o batismo de uma mulher que se aceita Jesus e o marido não quer casar. Aí a gente tem dois pontos aqui. A mulher aceita Jesus, é apaixonada por Cristo, ela está ativa nas coisas de Deus, contribui, faz um montão de coisa, mas o marido não quer casar, ela quer casar. Eu vou, como o pastor fala para ela, separa. Complicado. Separa. Então algumas pessoas até batizam a mulher, porque a salvação é individual, mano. É individual? Ela depende do marido para ser salva? Não. Então ela não depende do marido para ser salva, mas depende do marido para ceiar. Né? Então assim, tá bom, isso é um ponto. Mas aí outro ponto, algumas igrejas não permitem isso, porque entendem que o casamento é um critério extremamente santo, de que o papel, de que o documento é que testifica diante de Deus, o documento que o homem assina testifica diante de Deus que você é casado. Você precisa do documento para dizer para todo mundo que você é casado. Só que judicialmente, se você tiver amigado por 3 ou mais, 3, acho que agora são 3 anos, mas antigamente era 5 anos, se o seu cônjuge morrer, você tem direito a toda herança. Porque judicialmente é dado como casado. É aquela velha frase, amigado com fé, casado é. Então quer dizer, judicialmente você não tem o papel, mas se você morre, tua esposa fica com a herança. Se ela morre, você fica com a herança. Mas a gente não pode tomar ceia. A gente não pode ceiar. A gente não pode entrar em comunhão. Eu tenho dificuldade de entender alguma dessas coisas. Eu também, mas eu também. Por isso que a gente não tá. Eu não tô dando minha opinião sobre isso. Não, sim. Eu tô botando pimenta, porque agora a gente vai para outra polaridade. De a igreja que também é séria, que cumpre isso à risca, que faz com que isso seja um critério estabelecido para que as pessoas não entrem em comunhão. Então, se você está numa igreja que o pastor tem a visão de que você precisa casar, de que você precisa estar diante da sociedade, maritalmente, fugiu a palavra, mas oficialmente casado, pelo cartório, lavrado. Então, por favor, fique, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. Agora, se você está numa igreja que você já conversou com o seu pastor, porque isso vai muito do líder. Se o teu pastor ele tem uma outra visão acerca disso, conversa com ele acerca disso. Mas a minha opinião, e provavelmente seja a opinião do pastor Paulo, é que você não se separe do marido, porque o evangelho não pode ser
uma maldição para sua casa. Calma aí, você quando estava no mundo, vamos supor, dançando as músicas do mundo, fumando, vamos supor, não é o seu caso, irmã, mas fazendo o que o diabo gosta, quer dizer, vocês estavam unidos. Aí o evangelho entrou, separou a família, apesar da Bíblia falar, pelas palavras de Jesus, né, que estarão dois juntos e um será tomado, outro será... Que, é lógico, o evangelho quando chega causa essa divisão, né? Irmão contra irmão, pai contra filho, enfim. Mas a questão de Paulo aqui é tratar essa questão como se o laço sagrado do matrimônio fosse tão importante quanto as questões espirituais da igreja, cara. Porque, na verdade... na verdade, eu tenho dificuldade, eu tenho uma opinião própria, mas eu tenho uma extrema dificuldade de entender de quantas famílias são bombardeadas por uma questão que você pode resolver fácil. Verdade. Pode resolver fácil, cara. É uma questão que você pode resolver fácil. Olha, tá bom, você não pode entrar, você pode até não tomar ceia, mas isso não te impede de participar de um conjunto, de cantar, de fazer alguma coisa. Tá bom, sério. Porque a gente vive os extremos. A gente fecha a porta para uma coisa e aceita uma outra coisa. Tantas coisas que a gente não vai falar aqui, porque depois vão sentar a marreta na gente na internet. Mas existem tantas coisas que a gente faz, que a gente libera, né? E outras tantas. E eu vou até falar uma coisa aqui daqui no final aí que vai dar polêmica. Vamos lá. Mas, minha irmã, com todo carinho e respeito, que nós temos responsabilidades também como ministros do Evangelho, como pastores, é que família é uma dádiva divina. E o prazer de Deus é abençoar a família. Quem sabe essa situação, Deus permitiu para que você fosse o espelho pelo qual o seu marido vai encontrar a Cristo. Um instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Eu tenho... Agora, se Deus não usar a senhora que está perto dele, casada com ele, que dorme com ele, Deus vai usar quem? Então isso requer muito um conselho que eu vou lhe dar. É uma pequena palavra que a gente abandona. Amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, se você ama o teu marido, ama a sua família... o amor que você tem por ele vai te dar paciência para que você espere o tempo em que Cristo trate do caráter e da alma dele, ele seja salvo, tá bom? Mas por favor, não deixe de amar a Cristo, não deixe de amar a sua igreja, não deixe de amar os irmãos da sua igreja, não deixe de fazer nada daquilo que você colocou no seu coração para fazer, porque você está vivendo esse problema. Ah, pastor, mas ele não me deixa ir para a igreja. Minha filha, dobra o teu joelho, porque joelho no chão dobrado ainda resolve muito problema. Verdade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Irmã Vanderleia. Irmã Vanderleia, Deus abençoe a sua casa. Nossa oração é que Deus realize uma grande obra e que em tempo oportuno e hábil a senhora entre em contato com a gente dizendo assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós vamos testemunhar isso aqui mais à frente, para a glória do louvor do nome do Senhor. Muito obrigado pela pergunta e pelo carinho com Falando de Bíblia. Pergunta do nosso irmão João Paulo. Rio Grande do Sul, barbaridade. Um abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul. Por que Daniel e seus amigos tiveram seus nomes trocados na Babilônia? Aleluia! Bom, a Babilônia, ela é a nação que está em ascensão no mundo antigo, né? Está em crescimento e ela produz, dentro do contexto cultural, uma mudança de mentalidade para os mais sábios que entraram para um palácio, para poder conhecer esse contexto da cultura babilônica. Então, quando se mudava o nome em homenagem aos deuses babilônicos, porque é uma nação extremamente politeísta. Aí você vê que os nomes eram atribuídos às divindades babilônicas, e num afã de fazer esses jovens esquecerem da sua origem. E isso eu acho que é tão pior quanto a mudança de nome. Porque o que Nabucodonosor fazia no palácio? Ele dava uma boa alimentação, ele dava um bom estudo,
para que eles não mudassem de religião, mas aprendessem a cultura babilônica. Porque a cultura é muito mais poderosa que a religião, porque você pode mudar de religião, mas se você não mudar a tua cultura, não adianta nada você ir para a igreja. Então, essa mudança de nome estava extremamente ligada à homenagem às divindades babilônicas e ao entendimento babilônico para apagar a origem desses judeus para que eles pudessem aprender uma nova cultura. Pastor Paulo, que domina um pouco mais o contexto histórico, pode até acrescentar também mais alguma coisa sobre isso. Essa é uma função do diabo, roubar a nossa identidade. Isso. Não só roubar a nossa identidade, mas nos fazer vivermos cativos diante das suas prerrogativas para que nós não experimentemos o reino de Deus. E a pergunta que o irmão João Paulo faz parece uma pergunta simples, mas o que o pastor Albert acabou de tratar aqui é algo muito sério, porque a Babilônia foi uma influência que afastou para alguns a questão da devoção. E essa é uma função do diabo mesmo, fazer com que a gente se distraia na nossa caminhada, porque pecar não é errar o alvo, como muita gente fala. E aí você tem dois tipos de pecados que eu chamo aqui que são pontuais para nós. Quando você peca contra a autoridade de Deus e quando você peca contra a santidade de Deus. E aí você precisa ter cuidado, porque o que eles vão acusar os camaradas? Sempre dentro da crença daquilo que eles têm. Sim. O cara está orando. É pecado orar? Não, qual é o pecado? É o mandamento. Qual é o mandamento? Não vou me prostrar diante de outros deuses, eu não vou fazer ídolos para mim. Todo mundo está prostrado, e os caras não se prostram. Fornalha de fogo, e aquece 7 vezes mais. E só, irmão, quem é capaz de dar a vida por aquilo que crê, pode experimentar aquilo que ninguém experimentou. Isso. Você lembra de Jesus lá no deserto, conduzido pelo Espírito Santo? Lá ele encarou quem? O diabo. E só quem é capaz de encarar a adversidade e manter-se firme nela, no final pode ser servido pelo banquete celestial. Porque quando o diabo vai embora, vem os anjos de Deus servir o próprio Cristo. Então, quando o João Paulo faz essa pergunta aqui para nós, é de um caráter emergencial. Eles estão numa outra terra, eles estão num outro contexto, e é o que o mundo quer fazer. A gente está aqui nessa terra, mas nós não somos cidadãos dessa terra somente. Sim. Nós somos cidadãos dos céus. Agora, o que é bem interessante, e é muito mais interessante do que a mudança de nome, é a postura que eles adotaram de não se curvar diante de nada daquilo que a Babilônia oferecia. Então, a identidade deles continuava sendo de Jerusalém, apesar deles estarem numa geografia diferente. Porque a geografia não pode mudar a nossa identidade. Eles podem mudar o seu nome, mas eles não podem mudar a sua identidade. A identidade fala muito, é pertinente a caráter. Então, se a Babilônia não toca no seu caráter, mas toca no seu nome, meu filho, você não perdeu nada. Porque você vai ver que a cultura, no contexto judaico, hebraico, dos hebreus, né? Até dos judeus, de nome, é muito pertinente aos traços da sua personalidade e aquilo que o pai quer determinar para o futuro do filho, né? Por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Abraão, que era Abrão, Deus mudou o nome de Sarai, colocou Sara. Então, toda essa mudança de nome tem um contexto do futuro, tem um contexto de uma profecia, tem um contexto daquilo que eles vão viver. Então, Babilônia está tentando não só mexer no passado, mas quer mexer no futuro também. Só que a postura dos caras no presente determinaram o que eles foram viver. E o que eles foram viver, filho, é uma coisa inimaginável, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais e não foi o nome deles mudado que livrou os caras de lá. Foi Jesus que apareceu lá e mudou a história da fornalha. Deus abençoe a todos os nossos irmãos do sul do nosso país. Eu gosto muito de estar lá no sul, Paulo, terra boa, né? Grande abraço para todos os irmãos do sul. E a sexta pergunta é Cláudio Gomes, da Paraíba. A gente sai do sul, agora vai para Paraíba. É outro extremo, calor agora, vamos pro calor. Tava frio, agora tá calor. Tem profetas nos dias de hoje? Pastor Albert, me explica. É difícil. Por que tem tantos falando em nome de Deus? Aleluia! Cláudio Gomes. Eu acredito que o dom profético continue a existir. Eu estou aqui diante de um profeta, né?
de um servo de Deus e de que o Espírito Santo use a sua boca. Eu acredito que exista o dom profético ainda. Eu só acho muito ruim que as pessoas estejam utilizando desse dom para escandalizar a igreja, escandalizar o evangelho, escandalizar Jesus e desmoralizar o dom profético, que em muitos casos, no contexto histórico dessa igreja pós-moderna, ajudou muita gente a chegar onde eles estão, cara. Eu acredito muito. A gente recebeu aqui no Falando de Bíblia um vídeo pergunta que o Daniel ficou espantado. Daniel, para você que às vezes não vê, é o que trabalha comigo aqui quando eu sou entrevistado. Ele aparece mais quando está me entrevistando, mas ele hoje está na técnica aqui do som e de imagem. E mandaram um vídeo para a gente do Israel Santos, a escola de línguas. Eu vou entrar no coreano. Agora, e me mandaram agora um outro vídeo de um pastor segurando o nome. É o gordinho do O Joquebed, o Moisés não vai morrer. É ele. Caramba. Ensinando a como falar em línguas. Eu vou entrar. Gente, eu não conheço o menino pessoalmente, mas eu não posso julgar. Mas eu não julgo a pessoa. Sim. Mas a gente tem direito de julgar as obras que ela faz. Não se julga o profeta, mas a sua profecia. Sim. Infelizmente, assim, a gente vive dois extremos. O garoto tá lá falando um montão de coisa e expõe o garoto, bota lá as falhas, as pataquadas, as situações. Aí agora depois tá todo mundo cantando a música que o garoto faz. Eu não entendo. E vai lançar uma nova agora. Maneira e bíblica. Não, ele tem umas paradas maneiras. Então, só que, tipo assim, ele dá uns vacilos na questão teológica. Nada contra a pessoa do Israel Santos. Aí eu falo da teologia. Porque o meu papel como pastor, mesmo sendo co-pastor, pastor Albert sendo presidente, a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala rebanho. E do rebanho do Senhor está sendo alimentado. Porque, como pregador convidado, eu posso atrapalhar a semeadura do pastor Albert lá na Vida pela Vida. Que o pastor local está lá todo dia. O pregador convidado vai uma vez ou outra, ele pode lançar a granada mesmo para explodir a igreja. E vai embora. Aí os caras colocam um curso de língua estranha na internet. E aí agora tem um camarada que mandaram um vídeo para mim, recente, foi hoje de manhã. E o camarada está segurando a mão da irmã e ele fala assim: agora você vai falar japonês, vai. Aí a irmã começa. Eu vi. Aí daqui a pouco, eu sou profeta. Agora vai, se eu sou profeta, você vai falar inglês. Aí a irmã começa. The books on the table. Aí eu falei, meu Deus, ela tá falando em línguas, aí entra a confusão. Porque os presbiterianos pegam um vídeo desse, pastor Albert, e bate na gente a vera. Dizendo que Atos 2 foi só idiomático. Mas como é que a gente explica, por exemplo, o cara falando em árabe, o outro falando cretense, o outro falando persa, o outro falando hebraico, gente de todas as partes do mundo e todo mundo se entendendo na sua própria língua. Isso aí é um outro assunto já, né? Que isso aí a gente já pode formar um programa somente sobre essas questões. Mas Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, né? Ele no verso 18, ele diz: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras, com meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Não sejam meninos no entendimento quanto à maldade. Sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Por quê? Porque o pentecostal mede a espiritualidade pelo dom, cara. Só que dons são irrevogáveis. Aí eu não sei se o senhor concorda comigo. Se o dom é irrevogável, o cara desvia e continua tendo talento. Ele continua profetizando, mano. Não tem essa parada. Tem cara aí que nunca foi... Tem um ano que não toma ceia na igreja, tem um ano que não vai pra igreja, tem um ano... E quando pega na mão de alguém, profetiza e às vezes até fala a verdade, né? Por quê? Porque a gente vai entrar no critério que vai doer, mas vai te curar, tá? Vai entrar no critério seguinte, de que ser usado por Deus não significa ter acesso ao céu que a gente vai morar. Porque o dom é uma coisa, o caráter é outra. O evangelho não é só dom, o evangelho não é só língua estranha, não é só profecia. O evangelho é mudança de mente.
Então, quando Jesus diz lá, de novo, Daniel, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, verso 20, 21 em diante, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, né? Aí ele, não sei se é esse o texto, mas diz assim: naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor, em teu nome, esse é o texto, em teu nome expulsei demônio, em teu nome não sei o quê, em teu nome barará, barará, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque a senha de fazer alguma coisa sempre foi o nome de Jesus. Aí a gente entra no caso de Balaão. O dom é tão de Deus que ele deu o dom para uma jumenta profetizar para o profeta. Porque o profeta virou jumento, o jumento virou profeta. Porque o dom é de Deus. Só que eu não posso me encantar com isso. Por que qual é o nome do menino? Por que essa pergunta é pertinente para esses dias? Porque o dom de profecia está escandalizando muita gente. Cláudio Gomes. O dom de profecia está escandalizando muita gente. A Bíblia vai dizer que a gente tem que crer em Deus para estar seguro e crer nos seus profetas para prosperar, cara. Rapidinho, a pergunta do irmão aqui, Renan Cristiano, corrobora com essa. Por que tem aumentado o aparecimento dos profetas do Pix? E ele ainda faz um apontamento. Parece que essa galera não gosta de Bíblia. Não gosta. E é verdade. Por quê? Porque esses caras estão escandalizando o evangelho. Aí vai a mulher lá com a roupa da Dolce & Gabbana. A bolsa da mulher custa... O cinto da mulher custa 10 mil. Isso que eu tava vendo na internet, não vou falar o nome aqui. O cinto da mulher custa 10 mil, o relógio custa não sei quanto, não sei o quê. Orando em línguas, pedindo Pix, cara. Gente, Jesus, ele deixou um legado pra gente. Palavra do pastor Maxwell, vou citar ele aqui novamente. O legado que Jesus deixou pra gente é uma cruz e uma toalha. A cruz é a autonegação e a toalha é o serviço. Pra que esses caras querem Pix pra andar de Ferrari? Pra ostentar helicóptero? Não, tô chegando na igreja de helicóptero. E ainda estão comparando como se fosse um Billy Graham dos nossos dias. Não, vai catar coquinho de pátio. Então, o evangelho de Jesus não é isso não, gente. Eu acredito, eu sou do segmento pentecostal. A minha teologia é pentecostal. Eu amo o movimento pentecostal. Eu sou apaixonado por esses cultos. Estou falando culto de mistério. Não estou falando desses cultos de atabaque. Eu não estou falando desses cultos que os caras botam um altar lá, parecendo até que você está dentro de um contexto de sincretismo religioso, de religião... Afrodescendente. Não, eu estou falando de culto, como eu estava numa segunda-feira aqui agora, de culto daquele mistério que você entra no ambiente, você tem temor de Deus, e quando um profeta ou uma profetisa se levanta, você entende que é Deus que está falando. Porque além da profecia, você precisa ter o amor. E com o amor você precisa ter discernimento. Porque você não vai ouvir aquilo que você não discerne que Deus está falando. Então tem muito diabo aí, meu irmão, falando no nome de Deus, e que se a gente não tiver discernimento, a gente vai afundar ou vai escarnecer o evangelho por causa disso. Irmão Cláudio Gomes, um grande abraço para você. Cláudio, aí da Deus abençoe. Paraíba, vou estar lá, por esses dias também. Irmão Antônio Carlos da Espanha, Deus bendiga, irmão. Que a paz del Senhor Jesucristo esteja sobre tu vida e sobre tua família. Sansão guardava seu segredo mentindo ou omitindo? Sansão morreu salvo? São duas perguntas? Dentro de uma só. E ainda faz uma ressalva. Afinal, ele era desobediente aos pais e não guardou o seu nazireado. Sansão, na verdade, brincava de... Qual é o nome dele? Antônio Carlos da Espanha. Antônio Carlos, Deus abençoe. Barcelona. Sansão brincou demais, né? Sansão brincava demais. Você vê que todos os segredos que ele contava para Dalila era no sentido de brincar com perigo, né? O nome Dalila, cara, eu costumo dizer o seguinte, que Dalila, ela é a única personagem da Bíblia que ganhou dinheiro de um exército para arrancar a unção de alguém. Ela ganhava dinheiro dos filisteus. A Filístia tinha 5 províncias, né? Ela ganhava 1.100 moedas de prata de cada província, de cada príncipe filisteu, para poder arrancar o segredo de Sansão. Aí você vai ver ali, o Antônio, que Sansão, ele fica brincando de contar
brincando de encontrar, brincando, até a hora que Dalila mexeu num ambiente que Sansão não estava tratado, que era o temperamento dele. Que se você for ler a história de Sansão, ele é extremamente um camarada que não tem um temperamento tratado. Ele fica irado facilmente. A ira dele fez ele cortar o urso e o leão. Aliás, fez ele abrir o leãozinho, o filhote de leão no meio. A ira dele fez ele arrancar o portão de Gaza. A ira dele fez ele pegar a queixada de jumento, matar 1000 filisteus. E Deus usava a ira dele. Porque a Bíblia usa um termo assim, e acendeu-se o furor. Mas aí Deus está no negócio, né? Mas só que o problema dele é que ele não era tratado nessa área. Dá para perceber em Juízes que Dalila irritou tanto que ela vai jogar na carência de Sansão. Ele vai dizer, ué, como é que você diz que você me ama se você não me conta o teu segredo? Aí ele, irritado com aquilo, ele diz, meu segredo está no meu cabelo, me deixa dormir. Ah, tá, e deitou. Aí ela, pum... O Mané já me disse que o segredo é no cabelo. Máquina zero, cortou, a trança tá aqui, e ela grita brincando com o garoto. Os filisteus estão vindo contra ti. Aí a Bíblia diz que ele levanta mais uma vez, levantarei e vou deter os meus inimigos. Aí a Bíblia sentencia ele dizendo, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava mais nele. Eu não sei se esse termo está sendo usado para esse presente, dele ter se levantado e não ter percebido que o cabelo estava ausente, ou se o termo é que o espírito já não estava nele há muito tempo e só ele não tinha percebido isso. Mas uma coisa é certa, esse cara brincou demais. E quem brinca demais com fogo, irmão, um dia acaba se queimando. Quanto à questão da salvação de Sansão, querido, leia Hebreus capítulo de número 11. Hebreus não o Hebreus ele a aparece, galeria né? dos heróis da fé. E outra coisa. E outra coisa. Sansão não se matou, cara. Ali não é suicídio. Ali não é suicídio, pô. Ele pediu uma nova chance. Sim. Senhor, me dá uma nova chance. Pai, na coluna do Deus Dagon, ele quebrou a coluna. E por que a coluna caiu de cima dele? Porque ele estava cego, pô. Agora, como é que ele morreu? Ele não se matou, pô. Ele morreu pedindo a Deus perdão, uma nova chance. Uma nova chance. Porque se Jesus... Olha para mim. Falando de Bíblia, Antônio. E se Jesus é capaz de salvar o ladrão da cruz, não é capaz de perdoar o Sansão? Não é à toa que os hebreus o exaltam até hoje. Não, e o seu nome está na galeria dos heróis. Herói? Qual é o maior herói dos hebreus, dos judeus hoje? O maior herói que eles têm? Qual é a maior figura entre eles hoje? Hoje não. De longas datas. Davi, pô. Davi merece alguma coisa? Hã? Vacilava pra chuva. Se Deus ama Davi, cara, não faz mal Sansão. Juan Pablo de Manaus. Pastor Albert, indica para nós uma Bíblia de estudo e livros para quem está começando a pregar. Eu não posso indicar Bíblia de estudo porque eu não... Mas uma Bíblia que eu gosto de ler, e aí não é spoiler, mas é uma Bíblia bacana, que é Jerusalém. Boa. Muito boa. E uma Bíblia, cara, que o pessoal não faz mais aquela Bíblia. Eu esqueci o nome dela. Scofield? Não, ela fazia pela CPAD, que eles falaram que tinha alguns comentários. Eu não sei. Estilo pentecostal? Não, eu vou lembrar o nome da Bíblia aqui. O comentário eu gosto muito do Wycliffe. Não vou citar mais nada aqui, não. Né? Mas uma das melhores ferramentas que você tem hoje, meu amigo, para quem gosta de pregar, ainda é a Escola Bíblica Dominical, a EBD. A famosa EBD, que está ficando extinta em algumas igrejas. E o culto de ensinamento e oração. Porque a gente precisa mesclar isso, pesar isso. Eles andam de mão dadas. A leitura da Bíblia e a oração. Porque, como pregador, a gente não basta apenas fazer um bom discurso, onde a gente cita grandes teólogos, faz até mesmo apontamentos exegéticos de boa interpretação, falando porque no grego, no hebraico, se a gente não tem vida. Dake. Dake é boa. King James é boa.
Eu gostava muito da Plenitude, que vinha com as notas de rodapé muito maneira. Eu li toda 2 vezes. Agora, a Vida Nova. A Vida Nova. Melhor Bíblia que existe foi a Vida Nova. Não, eu tenho ainda minhas dúvidas se o Shed não copiou da Vida Nova. Não, mas ele era o autor, ele era o diretor da Vida Nova. Da Vida Nova. Ele só era botou o fundador. Não, mas aí eu tenho as duas. Ele eu tenho as duas. Tem algumas coisas eu acho que foi foi a chama do primeiro amor dele. Da Vida Nova que não. Mas tem um braço igual dele o Champlin, né? A última pergunta ainda Vida Nova. Daniel. Tem 5 minutinhos ainda. E aí eu termino aqui com a irmã Fabiana Souza, de Brasília. E ela faz uma pergunta interessante. Hebreus 11 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, algumas traduções novas ainda continuam assim colocando, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E a pergunta dela é: por que no Novo Testamento continuam chamando ela de meretriz, uma prostituta, se ela não praticava mais tais atos? Deve ser pregadora. Danadinha! Pegadinha! Gente, para mim é uma referência. Referência da história, de onde ela teve, do que ela foi. Não tem nada no conceito pejorativo, né? Mas é só referência, porque por mais que a gente esteja vendo a história dela no Velho Testamento, o Novo Testamento inspira os nossos olhares em graça para uma pessoa que não tinha nenhum merecimento de ser usada na proporção e da forma que ela foi usada, ser colocada e posicionada dentro de um contexto da galeria dos heróis da fé e ainda mais na genealogia do Jesus. Então isso é graça. É graça. É como a igreja foi enxertada. Então ela tem que ser citada ainda assim, mesmo porque o contexto de Hebreus 11, do verso 31, está falando da entrada dos espias em Jericó, que era a residência da Raabe, e aí você tem que tocar em assuntos que muitas vezes que lembram o nosso passado. Mas ao mesmo tempo que lembra o nosso passado, lembra a grandeza do Deus, que tratou o nosso passado, mas separou um futuro de paz. Então, o que acontece ali no escrito aos Hebreus, porque para quem foi escrito o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus? Então é uma conotação, você precisa saber qual é a época e para quem foi escrito o livro. Então, para quem foi escrito o livro da carta aos Hebreus? Aos Hebreus convertidos, para aqueles que ainda viviam dentro daquela cultura do contexto judaico. As pessoas ainda acreditam, pastor Albert, que, por exemplo, tem aquela coisa, o cara se converte ao cristianismo e ele é judeu. Ele tem que continuar andando de kippah, ele tem que andar com... Eu falo assim, gente, teve muitos judeus que se converteram naquela época. Uhum. O próprio apóstolo Paulo, ele ia no Shabat, nas sinagogas. Ele ia nas sinagogas. Primeiro, para disputar, para ler, porque era um costume e um maneirismo do hebreu. Uhum. Mas os caras acreditam que... Não, porque tem que... Eu falei, gente, Jesus era hebreu. Ele fazia toda coisa que um hebreu fazia. Guardava sábado, fazia orações, leitura. Paulo fala assim em Filipenses, hebreu de hebreus, né? Ele era... Mas ele colocou todo o conceito teológico, de conhecimento, como esterco, né? É onde muita gente, às vezes, não consegue entender que, por máximo que eu galgue espiritualmente lugares muito elevados por aquilo que o meu estudo possa me levar, eu tenho que lembrar que tudo isso foi graça. Foi graça, isso aí. É o que está explícito aí na referência ao Novo Testamento. Não é no sentido pejorativo, mas no sentido referencial do que Deus pode fazer com uma pessoa que não merece. Uma pessoa excluída, uma pessoa de uma vida promíscua, apesar da Bíblia não falar em parte alguma de com quem ela se prostituiu, né? Só diz a referência acerca de ser meretriz, acerca de ser uma pessoa que, para uma sociedade machista como era, para a sociedade machista que a mulher não tinha valor nenhum, colocar uma mulher na galeria dos heróis da fé, colocar uma mulher dentro do posicionamento genealógico de Jesus, já é a graça quebrando o conceito, já quebrando o paradigma e fazendo com que a gente enxergue com o olhar de Cristo perdoador, abençoador, como Pai. Considerações finais, meu amigo. Eu amo vocês, eu quero mandar um abraço para todos vocês
de todos os lugares que nos mandaram aqui as perguntas. Quero mandar um abraço para toda a Igreja Vida pela Vida, mandar um abraço para a esposa Valéria, para os filhos, para as netas, mandar um abraço para todos os irmãos que nos acompanham aí no Instagram. Nós vamos agora ativar aí a conta do Instagram, e vamos estar mais ativos. Mandar um abraço pessoal do Projeto Lucas 2219. Você que ainda não é nosso parceiro, você que quer formar uma parceria com a gente, procura lá no Instagram, Projeto Lucas 2219. Agora na Páscoa a gente vai estar distribuindo caixa de bombom para a comunidade, vai ser uma bênção. Pastor Paulinho, Deus abençoe sua vida, meu brother. Te amo em Cristo. Obrigado. Mais uma vez, é muito edificante estar aqui com você. Daniel, amo você também. Só falta pagar o café, porque o dinheiro de Daniel é igual perna de cobra. Quem vê morre, tá, gente? Tá bom? Deus abençoe a todos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela vida do teu servo, seu ministério, sua casa, tudo que ele está envolvido. Seja a tua mão sobre ele, sobre tudo quanto ele empreender. Obrigado pela vida dos nossos irmãos conectados aqui com a gente. Continua sendo gracioso, bondoso, misericordioso, segundo a multidão da tua misericórdia que se manifesta através de nós, pelo teu zelo e pela sua fidelidade. Sê, Senhor, ó Pai, a provisão que esta casa precisa, ser a porta que esta pessoa necessita para entrar e para ter a sua vida, ó Deus, com tudo suprimido para o louvor da glória do teu nome. Continua conosco, esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção. Ievareha Adonai veish mereha. E a era Adonai panaveleha viruneha. E sa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.